Antes de falar especificamente da parábola, é importante entendermos onde está a parábola do bom samaritano. Em qual momento Jesus conta essa história? Por que ele conta essa história? E embora a parábola esteja quase no final do Evangelho de Lucas, a história começa no final do capítulo 9. Quando Jesus, já pressentindo que se aproximava aquela Páscoa, obrigado, Oscar. Obrigado, Oscar. Quando Jesus, pressentindo que já se aproximava aquela Páscoa em que ele seria crucificado, ele diz aos discípulos de uma maneira muito enigmática: preciso ir a Jerusalém. Isso os apóstolos não estranharam, porque se aproximava a festa da Páscoa, e segundo a tradição, todos os homens, quando podem, devem fazer a peregrinação à cidade de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mas o estranho do pedido de Jesus é que ele diz assim: mas preciso passar pela Samaria. Ora, primeiro, ir a Jerusalém, passando pela Samaria, era tomar o caminho mais longo, mais perigoso e mais árduo. Segundo, os samaritanos representavam, naquela época, o que os palestinos representam hoje para o povo judeu, e vice-versa. Eram povos absolutamente inimigos. Há registros de samaritanos assassinados no território de Israel e de israelitas assassinados nos territórios dos samaritanos. A história se repetia. Embora fizessem parte de um mesmo tronco, de um mesmo povo, porque no ano 700 a.C., as 12 tribos de Israel eram únicas, formavam o mesmo agrupamento. Depois do grande cisma, da divisão que separou as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, esses 2 grupos se tornaram adversários irretratáveis. As 10 tribos do norte com a capital na Samaria e as 2 tribos do sul com a capital em Jerusalém. Na Samaria construiu-se um novo templo para que os samaritanos não precisassem peregrinar até Jerusalém. Tamanha a aversão que eles tinham às 2 tribos do sul. As 2 tribos, Benjamim e Judá, lideradas pela tribo de Judá, e daí o nome judeus. Chegavam a disputar em qual monte, em qual serra, em qual montanha Deus deveria ser adorado. Segundo os judeus, Deus deveria ser adorado no Monte Sião. E segundo os samaritanos, Deus deveria ser adorado no Monte Gerazim. Portanto, soa muito estranha essa proposta de Jesus aos apóstolos. Preciso ir a Jerusalém, mas passando pela Samaria. Mas os apóstolos, talvez obedecendo
àquele apelo afetivo de Jesus, dizem a ele: mestre, então nós vamos adiante e vamos buscar hospedagem, porque a viagem era longa e não poderia ser feita assim de uma vez. Eles precisariam pousar, dormir, caminhariam um dia inteiro num terreno pedregoso, no deserto, e precisariam repousar. E os apóstolos, então, liderados nessa ocasião por João Evangelista, seguem adiante, e quando chegam na Samaria e vão preparar a hospedagem para que Jesus pudesse repousar, nenhum samaritano quer dar hospedagem a eles, porque eles são judeus e porque eles estão em peregrinação para Jerusalém, peregrinação para participar de uma festa considerada sagrada, a Páscoa. Naquela época, as pessoas imaginavam que Deus habitava realmente em lugares, e portanto esses lugares eram sagrados, e acreditavam que há dias sagrados, como se todos os dias não fossem uma dádiva de Deus. Os apóstolos, sobretudo João Evangelista, ficam bastante revoltados com essa recusa, por uma razão muito simples. Os samaritanos haviam quebrado um código moral do Oriente. O Oriente leva muito a sério o abrigo dos peregrinos. Dar hospedagem a um peregrino é uma obrigação considerada sagrada. É natural que fosse assim. Numa terra de muitos peregrinos, de muita viagem a pé, de pessoas que caminhavam o dia inteiro no deserto, oferecer um canto onde a pessoa pudesse repousar, oferecer água, oferecer alimentação, era quase que uma necessidade, uma imposição social. E você negar a hospedagem, negar-se a hospedar alguém, era uma quebra muito forte de tradições daquela sociedade. E havia uma espécie de lenda, de história mitológica, de que a pessoa que negasse hospedagem a um peregrino desceria fogo do céu e queimaria aquela pessoa e toda a sua família. Portanto, João Evangelista, de uma forma muito amorosa, de uma forma muito calorosa, chega para Jesus, quando eles retornam, e fala: mestre, ninguém quis nos dar hospedagem na Samaria. Queres que eu peça ao Pai para que ele desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? E disse isso num arroubo de generosidade. Mestre, só quer que mata todo mundo? Vamos queimar tudo quanto é samaritano, não vai sobrar um. Vamos fazer um churrasco de samaritano. E aí Jesus responde assim: João, o Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvar. E ficou aquele mal-estar. O Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar, para recuperar. Salvar no sentido não teológico da palavra, que foi deturpado. Salvar no sentido de recuperar, de curar, de educar. É nesse sentido. E eles não entenderam bem. Então, se o senhor não quer que queima, tudo bem, né?
deixa vivo. E foram. E Jesus não desiste da viagem. Faz a viagem. E há coisas maravilhosas nessa viagem. Encontros muito especiais nessa viagem. Eu não vou contar o filme, porque quero que todos leiam capítulo 9 até o capítulo 25 do Evangelho de Lucas, porque é do capítulo 9 ao capítulo 25 que está narrada essa viagem de Jesus a Jerusalém. Esse percurso, essa caminhada dele, todos os fatos que ocorreram nessa viagem. E quando ele chega em Jerusalém, ocorre a Páscoa e a sua crucificação. Então esse é o pano de fundo da história. Jesus então faz a viagem, e depois de caminhar no deserto, sem beber água, sem comer nada, e sem parar para dormir, chegam a Jerusalém exaustos, cansados, com sede, com fome. E o que acontece quando Jesus entra em Jerusalém? Vem uma alma caridosa e oferece água, comida e repouso para eles? Não. Qual é a recepção de Jesus em Jerusalém quando ele chega com fome, com sede e cansado? Um doutor da lei procura Jesus para testá-lo. Que recepção, hein? Imagina você caminhando de Campina Grande até João Pessoa a pé, sem beber água, sem comer nada, e quando você chega em João Pessoa, alguém vem te fazer perguntas maldosas para te testar. Naturalmente, você vai responder com muita paciência e com muita generosidade. Porque quando a gente está com fome e com sede, a gente costuma ficar generoso e muito paciente. É um momento que a gente fica mais paciente. É um momento que você está com muita fome. Então chega o doutor da lei e pergunta para Jesus: Mestre, qual o maior mandamento da lei divina? Então aqui é importante a gente começar a pensar nisso. Isso é pergunta que se faça para alguém que está cansado, com fome, com sede? Não é? Então, é um pouquinho de falta de sensibilidade. É um pouquinho de falta de compaixão para com o ser humano. É típico de alguém que apenas raciocina, mas sente muito pouco. De alguém que não se permite a experiência da misericórdia, do sentimento, do amor. Mas justiça seja feita. Esse doutor da lei é um homem de extrema inteligência, de uma inteligência muito sofisticada. Ele é muito sutil, ele é muito preparado. Ele só comete um erro. Ele subestima a pessoa com quem ele dialoga. Ele não imaginava que conversava com o governador espiritual do orbe. Então ele pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde com muita paciência, apesar da fome, apesar da sede,
e apesar do cansaço. Responde com duas perguntas: o que está escrito na lei? E quando nós dizemos lei aqui, é a lei, o Pentateuco mosaico, chamado por eles de Torá, os 5 livros atribuídos a Moisés. O que está escrito na lei? Primeira pergunta. Como lês? Segunda pergunta. Notem a sutileza das perguntas de Jesus. O que está escrito já delimita o diálogo. Vamos nos ater ao texto. Não vamos divagar. Vamos estabelecer uma base para a nossa conversa. O que está escrito? Para que ele identificasse o que está escrito. Segundo, como lês? Porque uma coisa é o que está escrito, a outra é o que você lê. Certo? Então nós podemos abrir um texto do Pentateuco mosaico e você fazer uma leitura e decidir fazer o que Bin Laden fez. Fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia para justificar o assassinato de milhões de pessoas. É uma leitura. Diante da inteligência dessa pergunta, o doutor da lei se revela. Ele que imaginava que iria testar Jesus, se vê numa situação delicada. Porque ele que veio para avaliar, estava agora sendo avaliado. No sentido pedagógico do termo. No sentido pedagógico. Estava sendo avaliado. E ele então precisa tirar pelo menos um 8, 8,5, 9. Então ele responde nota 10. Ele cita 2 grandes textos do Pentateuco mosaico. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Levítico capítulo 19, versículo 8. Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todos os teus muitos, com todas as tuas forças, em algumas traduções. E Levítico 19, 8, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante dessa resposta sintética, que resume 1000 anos de reflexão sobre a Bíblia, porque para dar uma resposta dessa, era preciso conhecer toda a tradição de interpretação do Velho Testamento, e esse doutor da lei conhecia essa tradição. Ele conhecia. Jesus responde: respondeste bem. Está ótimo. Faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Porque a pergunta dele era: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Que é a mesma pergunta de qual é o maior mandamento da lei. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta profunda. Jesus fala: faz isso.
faze isso e viverás. Não é? O que eles estão conversando? Porque para nós parece estranho. Parece estranha a pergunta, parece estranho Jesus responder com duas perguntas, e parece mais estranho ainda o próprio doutor da lei responder a sua própria pergunta. Eles estão falando sobre o quê? Sobre o quê? Bom, eles estão falando sobre interpretação de texto, interpretação dos livros de Moisés. 1000 anos de interpretação dos livros de Moisés, 1000 anos de tradição religiosa. E qual era a questão? A questão é que o texto do Pentateuco mosaico diz aos patriarcas, o texto diz a Abraão, diz a Isaque e diz a Jacó: vocês herdarão a terra prometida. Isso é que o texto diz, que os patriarcas herdarão a terra. Os séculos se passaram e alguém perguntou assim: escuta, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Abraão morreu, como é que ele vai herdar a terra? Aí a pessoa fala: não tinha pensado nisso. Como é que ele vai herdar a terra se ele morreu? Então, o avô de Gamaliel, Hilel, e outros sábios da época propuseram uma resposta. A terra que está sendo prometida não é uma terra física. O que está sendo prometido aqui não é um lugar. O que está sendo prometido é o mundo vindouro, é a era nova, a era de paz, amor e concórdia que vai se instalar na terra um dia, quando o Messias vier. Olha só! E quem poderá participar desse mundo? Diziam eles: todos os justos de todas as nações do mundo. Que beleza, então tem lugar para todo mundo. Não era só para o povo deles. Todos os justos de todos os lugares do mundo teriam um lugarzinho nesse mundo de regeneração, vamos dizer assim, né? Que maravilha! Dá até para ficar entusiasmado agora. Mesmo se você for da Paraíba, pode ter uma vaga para você. Mesmo se você for de Minas Gerais, não precisa ter nascido em Israel. A pergunta é: e o que eu tenho que fazer para ser considerado um justo? Aqui a questão se complica. Se complica. A primeira resposta que deram a essa pergunta era: olha, você tem que cumprir os mandamentos. Mas não nos enganemos. Para eles, e eles catalogaram, no Pentateuco mosaico há 614 mandamentos. Então a primeira resposta foi: para eu ser um justo, eu tenho que cumprir 614 mandamentos. Já imaginaram? Que dificuldade. Passou um tempo e alguém propôs: não, gente, é mais simples. Os 614 estão resumidos nos 10. Se você cumprir os 10, você é um justo. Poxa, aí já facilitou, né?
Já facilitou. Mas aí veio Hilel e outros sábios e propuseram o seguinte: não, gente, é mais simples ainda. Os 10 podem ser resumidos em 2. Poxa, 2 já fica mais fácil. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, de 614 caiu para 2. Eu já estou vendo que tem gente se entusiasmando. Já está ficando mais animado. Não é? Já está, opa, eu acho que eu vou ficar, não vou ser degradado, né? Já está entusiasmado. Então, essa era a ideia que eles tinham. E o doutor da lei conta isso para Jesus. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, então pronto. Ótima resposta. Jesus concorda, não, a resposta está excelente. Você resumiu muito bem. Vá agora e faça. Bom, é aqui que está o problema. Porque a gente sabe o que é certo e sabe o que deve fazer. Mas uma coisa é saber o que deve ser feito, outra coisa é querer fazer. Quando a gente não quer fazer o que tem que ser feito, a gente racionaliza. A gente inventa uma desculpa. Ou como dizem lá em Minas Gerais, você procura chifre na cabeça de cavalo. Uma coisa que não existe para você poder ter uma desculpa para não fazer o que você sabe que tem que fazer. E foi isso que o doutor da lei fez. Quanto ao primeiro mandamento, nenhum problema. Não tem problema. O problema está no segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, isso eles sabiam, eles aprendiam. Eles aprendiam desde pequenininho. O que é amar a Deus de todo o coração para eles? Todo o coração significa para eles. Para eles. O coração é a sede da inteligência e do sentimento. Não é como a gente que o coração é a sede só do sentimento. Na cultura em que Jesus nasceu, o coração é a sede da inteligência, do raciocínio e do sentimento. A inteligência não está no cérebro, está no coração. Mas o coração do ser humano é dividido. A gente quer fazer o bem, mas quer fazer o mal também. A gente é bom, mas é também malvado. Então, nosso coração é uma colcha de retalhos. É muito dividido. Amar a Deus de todo o coração significa: é preciso dar unidade ao nosso coração. Todo o nosso ser tem que amar a Deus. E isso implica, segundo a interpretação deles, para amar a Deus verdadeiramente, você precisa usar toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, todo o seu sentimento, e precisa aprender a controlar as suas paixões. Porque se você não controlar as suas paixões, o seu coração está dividido, e um coração dividido não é capaz de amar a Deus. Isso é o que eles aprendiam na escola. O Paulo aprendeu isso pequenininho, era a evangelização da infância dele. Aprendi a amar a Deus de todo o coração. Está registrado nos textos essa interpretação. Mas esse era o primeiro nível. O segundo nível era amar a Deus de toda a alma. E a alma para eles o que era? Eles não gostavam de dividir corpo e espírito. Eles não gostavam de fazer isso. Para eles a alma, como para nós espíritas, é a união do corpo com o espírito, mas sem dividir. É como se fosse um todo.
Qual que era a interpretação de amar a Deus de toda a alma? Significa, não me venha só com sentimentos e palavras. É preciso demonstrar o amor a Deus com gestos concretos. É preciso fazer. Por isso eles peregrinavam para Jerusalém, por isso eles ofereciam sacrifício, por isso eles faziam coisas. Eles faziam coisas concretas, porque fazer coisas concretas é demonstrar o amor a Deus com atos concretos. Atos concretos é amar a Deus de toda a tua alma. Segundo nível. E o terceiro nível? Amar a Deus com todas as tuas forças. Esse é um pouquinho mais difícil, eu já vou direto ao ponto, senão não vamos perder tempo. Forças aqui eram entendidas como todos os bens que você tem. Então, amar a Deus com todas as suas forças significa colocar tudo o que você tem a serviço de Deus, a serviço do bem. Você jamais deve utilizar os seus bens para fazer o mal. Os seus bens têm que estar a serviço de Deus. Então isso o doutor da lei sabia. Isso está lá no texto. Quando a criança ia estudar, ela aprendia isso. Aos sábados, isso era repetido todo sábado na sinagoga. O judeu praticante lia esse versículo 3 vezes ao dia. Ele acordava e lia: amarás o Senhor teu Deus, porque esse é o Shema. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ao meio-dia, eles cantavam isso de novo, e à noite, cantavam isso de novo. Então, eles conheciam essa lição de cor e salteado. Isso eles sabiam. Não tem nenhum problema em amar a Deus, pelo menos intelectualmente. Onde está o problema? Levítico 19, versículo 8: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E criou-se 2 correntes na época de Jesus. Uma dizia assim, próximo, a palavra é irmão, a palavra que está lá é arri, meu irmão. Amarás o teu irmão, teu irmão como a ti mesmo. Aí ele falava só, irmão é só o judeu. Então, se o sujeito for romano, ele não é judeu, então não precisa amá-lo. Se ele for grego, também não preciso amá-lo. Ele tem que ser do meu povo. Então é mais ou menos assim: eu preciso amar o meu próximo. Ele é corintiano? Não, então não preciso amar. Preciso amar o meu próximo. Nasceu em Campina Grande? Não, então não tem obrigação. Eu só preciso amar os de Campina Grande. E essa era a interpretação majoritária. Então, se um judeu estivesse comendo e sentasse um romano do lado dele, ele levantava. Se ele passasse pela estrada e tivesse um romano caído, podia ir embora, ele não tem que ajudar. Ele só tem que ajudar se for do povo dele. Mas havia uma outra corrente de Hilel, avô de Gamaliel, o mestre de Paulo. E o que o Hilel ensinava? Não. O irmão aqui tem um sentido amplo, não é só o povo da nação, não. E citava textos. Olha, quando Abraão recebeu os peregrinos, eles eram de outras terras, e Abraão chama eles de irmãos. Então o irmão é todo mundo, independente da nação, independente da crença, independente da cor, mas era a corrente minoritária. Quando Jesus, com fome,
com sede e cansado. Diz para ele: faze isso e viverás. Fazer o quê? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e você herdará a vida eterna, o mundo vindouro, o mundo de paz. Você será considerado um justo. O doutor da lei fala: mas eu tenho uma dúvida. Lembrem, ele não tem dúvida nenhuma. Na verdade, ele está testando Jesus. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele queria que Jesus desse uma resposta direta. Não, o próximo é todo mundo. Aí ele falou: não, para mim não é, eu sou da corrente tal, para mim o próximo é só. Aí ia criar uma discussão. Qual foi a página que nós lemos na abertura da reunião? Né? Sobre discussão. Não discuta. Foi a página que caiu para a gente, por coincidência. Por coincidência. Então ele pergunta: quem é meu próximo? Jesus não responde. O que Jesus faz? Não responde diretamente. Jesus conta a parábola do bom samaritano. Olha que coisa curiosa. Está aqui os apóstolos, do lado dele João Evangelista, e está aqui o doutor da lei. Jesus conta uma história em que o bom moço da parábola é um samaritano. Ora, quando ele fala que o bom moço é um samaritano, João Evangelista deve ter baixado a cabeça, porque ele tinha pedido para descer fogo do céu para queimar todos os samaritanos. Então ele deve ter baixado a cabeça e falado assim: isso é uma indireta para mim, não vou nem olhar, né? É incrível, porque vocês estão lembrados que Jesus está com fome, com sede, cansado, porque os samaritanos não deram hospedagem para ele? Todo mundo lembra disso? E ele conta uma parábola do bom samaritano. Qual que é a tendência nossa? Você vai a uma cidade de 1 milhão de habitantes, aí você tem um problema com um habitante da cidade. O que a gente faz? Coloca a culpa na cidade inteira. Ah, o pessoal daquela cidade é um pessoal que não presta. Ah, você conviveu com todas as pessoas da cidade? Não, convivi com uma só e já foi o suficiente. Jesus fez isso? Não. Ele conta uma parábola. Quem é a pessoa boa da parábola? O samaritano. Então, apenas pelo fato dele colocar o samaritano como uma boa pessoa da parábola, já foi uma lição para os apóstolos. Mas tem um detalhe aqui. Foi uma pimenta para o doutor da lei. Uma pimenta. Por que uma pimenta? Imaginem que você foi convidado a fazer uma palestra na faixa de Gaza para os palestinos. Um público de 300 pessoas, 250 homens bombas e 50 simpatizantes dos homens bombas. E você foi falar sobre amor ao próximo, o homem de bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. E você está assim até um pouco apreensivo, porque os homens bombas naturalmente estão cheios de bomba. E você está assim um pouco em dúvida se aquela será a última palestra da sua encarnação. E você então resolve contar uma história para ilustrar o homem de bem. E que história que você conta?
a história do judeu, do israelita, que é um homem de bem. Você acha que vai funcionar? Realmente pode ser a sua última palestra. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele contou uma história para um doutor da lei, em que um homem bom é o maior inimigo dele, o samaritano. E mais, ele estava com fome, com sede e cansado, porque samaritanos não quiseram recebê-lo. Nós poderíamos parar a palestra por aqui, porque só isso já é uma lição grandiosa de Jesus. Lição de perdão, lição de compreensão. Não julgue as pessoas por uma experiência que você teve. Você teve uma experiência ruim com uma pessoa e você julga o estado inteiro. Tem várias lições aqui, mas a lição prossegue. Vocês lembram que quando Jesus pediu para os apóstolos que queria ir a Jerusalém, passando pela Samaria, na verdade ele queria ir a Jerusalém porque era a festa da Páscoa, onde a cidade de Jerusalém, que possuía em torno de 50.000, 100.000 habitantes, há controvérsias, recebia tanto peregrino que a cidade ficava com aproximadamente 1 milhão de habitantes. 10 vezes mais a população da cidade por causa da festa. Jesus então conta uma parábola, mas uma parábola curiosa. As pessoas subiam até Jerusalém para ir à peregrinação da Páscoa. Depois o que elas faziam? Desciam, iam embora. Subiam a serra, depois desciam a serra. Jesus conta uma parábola como que é? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Sugerindo o retorno. Um homem. Que homem? Grego? Romano? Samaritano? Judeu? Paraibano? Mineiro? Não sabemos. Cuidadosamente, é a única personagem da parábola não identificada. Não tem identificação e vai ficar pior. Vai ficar pior por quê? Porque o homem vai ser agredido fisicamente, eles vão deixar ele no chão, completamente agredido, ensanguentado, nu e inconsciente. Então, se você olha para esse homem, dá para identificar ele? Pelo sotaque, ele está inconsciente. Você não sabe que língua que ele fala. Dá para olhar para a fisionomia dele? Cor da pele não dá, porque o sol era muito quente, então todo mundo é bronzeado. E não tinha protetor solar. O rosto está desfigurado. Ele está sem roupa. Não era possível identificar esse homem caído. Quem é esse homem? Não sabemos. Mas aí desce um sacerdote. O sacerdote é o homem religioso.
O doutor da lei respeita muito o sacerdote, porque o sacerdote era a pessoa encarregada de cuidar das questões religiosas. E o que você espera de um religioso? Que ele pelo menos seja coerente com aquilo que ele prega. Então o que a gente espera de um sacerdote? Que ele vá cumprir os mandamentos da lei. Mas nós temos um detalhe aqui. Na tradição daquele povo, o sacerdote não pode tocar um cadáver. Porque se ele toca num cadáver, ele fica ritualmente impuro. E a cerimônia para ele se purificar é uma dificuldade. Segundo, aquele sacerdote tem a seguinte crença: eu só sou obrigado a amar o meu irmão. Então é o seguinte, se ele for do meu povo, eu dou assistência a ele. E se ele não for? Eu não sou obrigado. Então o que o sacerdote faz? Passa, olha para o homem. Está morto ou está vivo? Não sei. Eu não posso correr risco. Se eu tocar nele, eu vou me tornar impuro. Esse homem é judeu ou não? Não dá para identificar. Então ele passa direto. Martin Luther King comenta esse trecho da parábola, por incrível que pareça. E ele fala uma coisa linda. Ele diz assim: o sacerdote estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer dele. Com o homem caído, ele não estava preocupado. O sacerdote estava preocupado com ele. O que vão falar de mim se eu tocar num cadáver, se eu fizer isso? Está preocupado com ele, mas não está preocupado com o homem caído. É curioso, não? É curioso. E se o homem caído for alguém da sua família? O sacerdote correu o risco, porque ele estava centrado nele mesmo, não no outro. Há até uma história, se é verdade ou não, eu não sei, só sei que foi assim. No pronto-socorro de Belo Horizonte, acordaram um médico que estava de plantão, falou: doutor, corre porque o caso é grave, um jovem acidentado. Ele falou: já vou, e continuou dormindo. Tocaram de novo: doutor, o caso é muito grave, o rapaz está morrendo, doutor, desce, já estou indo. E demorou tanto que quando ele chegou, o jovem faleceu, era o filho dele. Mas o sacerdote, preocupado consigo, preocupado com as regras sociais, não atende, passa. O levita, que é o ajudante do sacerdote. O sacerdote deu exemplo, eu vou seguir o sacerdote. Porque é uma coisa curiosa. Tem pessoas que seguem o ensinamento da sua religião, e tem outras que seguem as pessoas que seguem. Então você não estuda doutrina, não lê nada, mas ele segue alguém que é espírita. Ele vai. Então se o outro cair no buraco, cai 200 com ele. Fala: meu filho, chega no mundo espiritual, por que você caiu aqui? Eu não sei, eu estava seguindo fulano. Ele foi também, não, fui junto.
Então o levita viu o sacerdote, repetiu o mesmo. Foi. Mas aí, diz Jesus assim, passava, olha que curioso, descia um homem, o homem foi, bateu, caiu, nós não sabemos que homem. Descia um sacerdote, descia, então ele estava vindo de Jerusalém, ele estava vindo da festa religiosa, descia, o sacerdote passou, descia o levita, passou, passava pelo caminho um samaritano, estava subindo ou descendo, a parábola não fala. O samaritano estava descendo ou estava subindo? Não fala. O texto não fala. É até curioso, porque dá para imaginar um samaritano indo para a Páscoa em Jerusalém? É meio improvável. Ele ia de viagem, mas não fala. Se ele pegou uma estrada, uma bifurcação, ia de viagem. É curioso. Mas o que acontece com esse samaritano? Quando ele vê o homem, e aqui nós temos uma coisa maravilhosa, um verbo na voz passiva, ele foi movido de íntima compaixão. Como assim? Foi movido. Alguém despertou compaixão no coração do samaritano. Quem? Quem? Deus. Foi movido de íntima compaixão. Ele experimentou compaixão. Compadeceu-se do homem caído. O que é isso? Amar a Deus de todo o coração. A compaixão divina invadiu o coração do samaritano. Mas não só o sentimento, a inteligência, porque aí ele teve que fazer um plano. Vou descer, não vou descer, vou fazer isso, será que eu tenho aqui, vou cuidar, não vou. Porque não basta você ter apenas um bom sentimento para ajudar, você tem que ter sabedoria para ajudar. Para ajudar verdadeiramente, nós temos que ter amor e sabedoria. Movido de compaixão, o samaritano entra em sintonia com Deus. O que ele faz? Desce do animal, tira o vinho, tira o azeite. O vinho com essa propriedade de limpar, de antibiótico, né, natural. O azeite como uma espécie de um analgésico, um bálsamo. Limpa o homem todo, cobre ele, coloca o homem sobre o animal, e como um escravo, sai andando, conduzindo o animal e o homem caído, que ele não sabe nem quem é, em cima do animal. Amar a Deus de toda a tua alma. O samaritano fez tudo que ele podia fazer, com atos práticos, e não parou por aí. Está faltando o terceiro nível: amar a Deus com todas as tuas forças. O que ele fez? Leva o homem para a hospedaria, tira 2 moedas, paga e diz: se ficar mais caro, na volta eu complemento. É o famoso pendura. Pendura que eu pago. Nessa hora, se você pudesse olhar para o doutor da lei, você ia ver que ele estava pálido, branco, a pressão caiu, estava começando a sentir um pouquinho de tontura, porque na parábola que Jesus contou,
O único que amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, foi o samaritano. Só que o samaritano é inimigo dele. Ele detesta o samaritano. E a gente tem muita dificuldade de reconhecer virtudes nas pessoas que a gente não gosta. Dói até. Né? Uma pessoa que você não gosta, realmente ele tem essa qualidade. É horrível confessar, mas ele tem. Geralmente a gente é assim, né? Eu não gosto de uma pessoa, é difícil reconhecer que ela tem uma virtude. Então ali o doutor da lei estava pálido. Mas ele ia ficar mais pálido ainda. Porque vocês lembram que ele fez uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola toda do samaritano, do bom samaritano, e devolve com uma pergunta. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a pergunta de Jesus. A pergunta do samaritano é: quem é o meu próximo? Quem é? Quem? Ele. É ele que é um. Meu próximo é ela, é ele e é aquele lá do fundo. Perceberam? O que é isso? Isso é o amor seletivo. Eu dou bom dia para quem me dá bom dia. Eu dou sorriso para quem sorri para mim. É o amor restritivo. É o amor seletivo. É o amor panelinha. Né? Tá no meu grupo, eu amo. Não está no meu grupo, ora, aí o problema é dele. Quem é meu próximo? É você que está escolhendo, não é? Qual que é a pergunta que Jesus faz para o doutor da lei no final da parábola? Quem se tornou o próximo do homem caído? Puxa vida! Que pergunta é essa? Porque Jesus está perguntando da perspectiva do que está caído. O doutor da lei está assim: quem é meu próximo? Deixa eu escolher. Jesus está dizendo assim: ei, e se o homem caído for você? Vamos tentar enxergar as coisas sendo você o que caiu? Você está nu, você foi espancado, você está inconsciente no chão. Então vamos fazer a interpretação bíblica imaginando que você está no sofrimento. Porque é muito bom, por exemplo, falar de obsessão quando nós somos os doutrinadores, não é? Vamos falar de obsessão, né? Então tá, vamos falar de obsessão. Você é o obsidiado. Não, aí não, essa conversa ficou ruim. Assim eu não quero, não. E foi exatamente essa a proposta de Jesus. Espera aí, vamos mudar a sua pergunta. Você é o homem caído. Quem se tornou o próximo? Então, próximo não é uma coisa que você é. Próximo é uma coisa que você se torna. Ninguém é próximo de alguém porque está na certidão de nascimento lá. Haroldo Dutra Dias, próximo irmão de Oscar. Não. Isso não está na certidão de nascimento. Isso não é um status, uma condição que você nasce com ela. Próximo é uma ação que transforma você em alguém para o seu semelhante. Eu não sou próximo de ninguém. Você pode ser pai e mãe de alguém e não ser próximo nem do seu filho.
Vamos imaginar uma situação hipotética. Isso não acontece muito não, mas só para a gente tentar imaginar. Você pode ter uma situação hipotética de duas pessoas casadas há 20 anos que dormem na mesma cama e não são próximas uma da outra. Eu estou citando só uma hipótese, tá? Então a pergunta de Jesus é: quem se tornou o próximo? Essa é uma visão proativa. Eu não pergunto quem é meu próximo. Quem é? Não, eu me transformo no próximo das pessoas. O que o doutor da lei respondeu? Ele podia simplesmente ter dito assim, o samaritano. Aí Jesus falava: não escutei direito. Fala, samaritano. Não, ele nem pronunciou o nome. Mas ele era inteligente, muito inteligente. O problema do doutor da lei é que ele só era inteligente. Sabe o que ele respondeu? Quem se tornou o próximo do homem que caiu? Ele respondeu: aquele que exerceu misericórdia para com ele. Ele entendeu a lição. Ele entendeu. E nessa hora Jesus preferiu ficar em silêncio, porque aí seria já humilhar, né? Então faze isso e viverás. Não, Jesus não fez isso. Porque Jesus era um educador, não um martirizador. Quem se transforma no próximo? Aquele que exerce misericórdia. Misericórdia. Como diria Guimarães Rosa, misericórdia é colocar o coração na miséria dos outros. Misericórdia é isso, de um jeito bem mineiro de definir. Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, porque é fácil mergulhar o pensamento na miséria alheia. E eu termino aqui contando uma história. Chico Xavier, com vários amigos de São Paulo, foram à capital paulista, e o Chico era um aniversário de uma casa espírita, eles iam visitar a casa, salvo engano, até a casa da Nena Galves, né, o grupo espírita lá, o Céu. E quando o Chico subiu para ir ao banheiro, chegou um senhor, muito pobre, com umas crianças, e ele chegou para o grupo de espíritas, na porta da casa espírita, e falou assim: pelo amor de Deus, me dá um dinheiro, alguma coisa, eu preciso comprar comida. E o que os espíritas fizeram? Eu não vou citar o nome, por favor, né, para não comprometer ninguém. O que os espíritas fizeram? Fizeram uma sessão de doutrinação para o homem. Mas é um absurdo, uma hora dessa da noite, você com as crianças na rua, você não lê o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Vou ler para você, artigo 7º, é direito da criança. Deram um sermão no homem, que era um absurdo, ele está com aquelas crianças à noite, na rua, ainda pedindo, usando as crianças para pedir, usando as crianças para sensibilizar o outro, que ele não podia fazer aqui. Deram o sermão, o homem saiu de cabeça baixa, atravessou a rua, o Chico desceu, falou: Chico, que absurdo, o homem veio com as crianças, pedindo aqui, mas nós doutrinamos ele, Chico, doutrinamos, só Kardec, Emmanuel, André Luiz, fizemos uma doutrinação. O Chico: meus filhos não façam isso, esse homem é um herói, esse homem é um herói, ele foi abandonado pela esposa com 3 filhos, ele poderia ter simplesmente deixado essas crianças, mas ele ficou com elas, está passando fome, está aqui, é um herói, pelo amor de Deus, pega o dinheiro, vamos lá ajudar ele. E tirou o dinheiro do bolso, aí todo mundo falou: meu Deus do céu, pega o dinheiro, vamos ajudar. E atravessaram a rua e foram lá ajudar o pai de família, abandonado pela esposa.
e que estava ali firme, cuidando dos filhos. Boa noite, muito obrigado a todos.